Bom dia. Bom dia. Evangelho. Minha amiga, tem 4 pontos aqui nessa parte que você abriu. Vamos ler qual? Do meio. Vou ler os dessa página aqui? Isso. Vamos lá. Ele, na verdade, ele fala um monte de coisa aqui. Vamos lá. Resguardar-se da avareza. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. E eu ontem fiz um vídeo, Vacina e Ignorância, tá no YouTube, falando sobre isso, tá? A quem vocês estão servindo. Então, um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhes disse: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz, ou fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado para guardar-vos de toda avareza, pois em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Jesus lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e revolvia dentro de si estes pensamentos: O que farei, se não tenho lugar onde guardar tudo o que vou colher? Eis o que farei, pensou. Derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: Como és insensato! Tua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará isso que guardaste? Assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. O ponto passado foi isso, lembra? O ponto do segue-me. Que eu até fiquei assim, eu já li isso, onde foi que eu li isso? É esse, o cara fez um monte de celeiro e Jesus disse: tu vai morrer essa noite mesmo, tá guardando as coisas pra quê, né? Jesus na casa de Zaqueu. Também falei sobre Zaqueu ontem. Olha só como tudo se encaixa, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico. E querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não podia devido à multidão, porque era de estatura baixa. Foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá. E tendo Jesus chegado a esse lugar, levantou os olhos para o alto e, tendo-o visto, disse: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Todos viram isso e disseram murmurando: Ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Veja na introdução desta obra o significado de publicanos. Publicanos eram os coletores de impostos, né? Eles eram judeus, mas colhiam impostos para Roma. Então eles eram odiados, como qualquer fiscal de imposto de renda hoje em dia é odiado, os publicanos eram odiados. Mateus era um publicano também. O Jesus recolhe ele para discípulo. Ele era um publicano também, coletor de impostos. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e se fiz um mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, pois este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que esse mendigo morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado no inferno.
E quando estava nos tormentos, levou os olhos ao alto e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse essas palavras: Meu pai, tende piedade de mim? Enviai-me Lázaro a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, pois sofro extremos tormentos nessa chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos de que recebeste vossos bens em vida, e que Lázaro somente recebeu males. Por isso estáis agora na consolação e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estáis não podem, como não se pode passar daí para cá. O rico lhe disse: Eu vos suplico que o mandeis à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu: Meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não ouvem nem a Moisés nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Olha a sabedoria de Jesus, meu Deus. Ainda que algum dos mortos... Estava se referindo a ele, Jesus. Quem não seguia a lei da justiça, muito menos seguirá a lei do amor. Entendeu? Ele quer dizer isso. Se aquela lei de Moisés, que era do olho por olho, dente por dente, na verdade, quem fizer morrer pela espada, morrerá pela espada, não era compreendida e seguida por essas pessoas, que ela já era para espíritos mais embrutecidos, imagina a lei de Jesus de dar a outra face, amar ao inimigo. Né? Isso aqui tá maravilhosa, essa coisa. Todos esses pontos aqui se relacionam aos nossos últimos vídeos, tá? Esse último foi do... Né, quem exaltar será rebaixado. E ele dá justamente os exemplos aqui bíblicos do tudo que eu falei aqui. Então, veja que Lázaro era pobre, mendigo, né, cheio de chagas, provavelmente leproso, os cães é que lambiam suas chagas e ficava esperando cair migalha para comer. E ninguém olhava para ele, era um invisível da sociedade. Né? Como muitos sem teto que tem hoje aí na rua, muito mendigo que tem na rua, né? Como muitos perdidos que tem aí na rua. Demais. Exato, e ninguém olha para eles. Está todo mundo preocupado em viver os bens da terra. E aí, quando chegar do outro lado, vai ver este pobre mendigo que sofreu, não sei o que lá, com luz, e não vai entender, vai mexer com o seu próprio orgulho. Como assim? Esse cara está com mais superioridade do que eu? Por quê? Porque você na terra já usufruiu dos bens da terra. A tua recompensa já foi te dada. Ele suportou com paciência a penitência que lhe foi dada e agora ele está usufruindo dos bens da eternidade. Né? Então, é aí que está o chamado da ilusão. A matéria é ilusória. Se você fica aqui curtindo os bens daqui, quando chegar lá, você vai cair na consciência de que desperdiçou o seu tempo com coisas que não te acrescentavam em nada espiritualmente, né? E aí é essa tormenta em que é intransponível, o de lá não pode chegar aqui, nem o daqui chegar lá. Isso é uma grande figura, né? Por quê? Porque a pessoa está tão embrutecida que ela vai ter milênios ainda para aprender a tirar todas essas capas de embrutecimento para fazer brilhar sua luz. E isso demanda muito sofrimento, muitas encarnações. Entendeu? Então, é nesse sentido que ele diz que nós estamos separados. Não é pena eterna, não existe. Deus não seria... Se nenhum pai, nenhuma mãe terrena, como Jesus diz, vós sois maus e sabem o que é melhor para os seus filhos, imagina o Pai eterno, né? Então, se você não condenaria o seu filho eternamente... Porque Deus faria isso, que ele é muito melhor que você, né? Então não existe pena eterna, existe sim o sofrimento.
mas não existe sofrimento eterno, a condenação eterna no inferno, nas chamas. Essas chamas que todo mundo vê nesses textos são as chamas da consciência, né? A consciência pesada, ela arde, ela te queima, te corrói. Verdade. Não é? Então, o que você precisa? Nascer na água. O que é nascer na água? 70% do nosso corpo é água. Onde o neném nasce? Não é numa bolsa d'água? O que rompe para nascer a criança? Não é uma bolsa de água? Então, vamos refrescar a chama nascendo de novo na água, tendo uma nova oportunidade de refazer o que não foi feito, de fazer o que não foi feito e de refazer o que foi mal feito. Esse é o Deus misericordioso. Esse é o nosso Pai supremamente bondoso e justo, né? O Pai que condena. Ele vai te julgar por 30 anos, 40, 50, 60, 70 anos. É desproporcional você dar uma pena eterna por um erro dentro de uma faixa de 70 anos. Ainda que o cara só tivesse errado nesses 70 anos. É desproporcional. Nem a justiça humana, que é falha, dá uma pena dessa. Nenhuma, né? Então, e ainda tem os indultos, bom comportamento, né? Tem os aliviantes. Se a justiça humana, que é falha, que é má, não dá porque Deus, que é perfeito, faria, né? Então, pensa que Deus é esse que você está acreditando aí, que Deus é esse que você moldou na sua cabeça. Não é muito infantil? Vamos colocar Deus como aquele ser criador. Vamos, a coisa mais perto de Deus que a gente tem hoje aqui é o sol. Não à toa os egípcios antigos, eles cultuavam o sol como um grande Deus, né? Por quê? Porque ele não pergunta se você acredita nele. Ele não quer saber se você está fazendo crime ou fazendo caridade. Ele não quer nada, está lá brilhando, proporcionando vida. Sem sol não há vida. Ele está lá fazendo o papel dele. Ele sabe que nós fomos destinados para sermos sóis também, grandes luzes criadoras, né? Para criar com Deus. Voltando ao que Jesus disse, vocês acreditam ou não no que Jesus disse? Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não é isso? Vós sois a luz do mundo. Vós sois sal da terra. Só a gente que acha que a gente não é nada disso. Então, o que falta a gente é o burilamento, é saber lidar com o nosso sofrimento, com as nossas torpezas, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, né? Com o nosso egoísmo extremo. Mas isso, paulatinamente, nós vamos nos libertando. Eu também disse ontem, num dos vídeos, isso. Deus é o supremo arquiteto. Ele já tem a planta e a maquete pronta. Ele sabe o que nós seremos. E nós estamos em construção para ficarmos igualzinho àquilo que ele planejou. Então, ele sabe que nós seremos luz e co-criadores, a luz do mundo. Ele sabe, ele já vê a gente nesse patamar. Ele não vê a gente, a Eleonora ruinzinha daqui, não. Ele já me vê o espírito de luz. Entendeu? Então, ele só não sabe quanto tempo eu vou demorar para chegar lá, porque isso depende do meu livre-arbítrio, né? Como eu também falei no outro vídeo, tem obras, como aquelas obras que duram 30 anos, né? E tem obras que vão rápido, a toque de caixa. A pessoa, né, tá com vontade de terminar logo essa obra. Depende da gente, das nossas escolhas, do nosso comprometimento com a palavra de Jesus, entendeu? Com a lei divina, depende da gente. Só que a gente mesmo é renitente, fica ali, preso na matéria, preso na... Ai, me magoou, me agrediu. O nosso ego. Isso aqui vai morrer. Ego, que eu digo, é esse personagem. Quem está falando com vocês agora é o personagem Eleonora. Mas esse personagem Eleonora já teve N outros personagens em diversas existências. Ele é um conjunto de personagens que formam um espírito superior, que está aprendendo e que tem o destino aquele que Deus nos deu. Brilhar como sol, brilhar como luz, né? Co-criadores, criar também. Então, eu estou falando para você que também não é você. É você e o conjunto de
personalidades que você já assumiu em milhares de existências. Nós estamos conversando de espírito para espírito. E nós somos a nossa melhor versão, tá? Se você está se achando ruinzinho, imagina tu que tu foi há 2000 anos atrás. Entendeu? Então nós temos muito, para a gente estar aqui ainda, quase 2000 e tantos anos depois de Cristo, é porque boa coisa nós não fomos, né? Então é isso, crianças. Vamos pensar no que é o verdadeiro patrimônio, mais uma vez. O que a gente pode fazer para acelerar a nossa própria obra de construção. Mais um domingo. Eu quero que vocês tenham um dia maravilhoso. Pensem. Lelê tá pensando também. Eu tô olhando para minha cara aqui na tela, tá? Tchau, gente.